Estou fazendo mais este compilado pois estou sem ideia para vídeo, e também serve para relembrar outra vez os antigos vídeos do canal. Espero que gostem. Era o ano de 1982 e João se lembra vividamente daquela noite no litoral de Aquirás, no Ceará. Ele tinha apenas 22 anos e trabalhava em uma fazenda próxima à praia. Como parte de sua rotina, às vezes precisava ficar até tarde cuidando do gado, algo que nunca o incomodava. Mas naquela noite específica, algo estava diferente no ar. Um silêncio estranho pairava sobre o lugar e até os animais pareciam inquietos, como se sentissem uma presença ameaçadora se aproximando. João havia escutado várias histórias sobre criaturas estranhas e lobisomens rondando as áreas mais isoladas do interior e até mesmo da costa. Mas sempre tratou essas lendas com descrença, achando que não passavam de contos antigos. Ele não imaginava que aquela noite mudaria completamente sua visão. Enquanto caminhava em direção à casa principal da fazenda, o vento úmido do litoral trazia o cheiro da maresia. Mas algo a mais também vinha com ele. Um odor forte, como de animal molhado e sangue, começou a preencher o ar. João parou no meio do caminho, seus instintos de sobrevivência apitando. Ele olhou ao redor, o coração batendo mais rápido, tentando entender de onde vinha aquele cheiro. Foi quando ele ouviu o primeiro rosnado. Um som grave, quase gutural, que fez seu sangue gelar. João tentou ignorar, pensando que poderia ser apenas um cachorro grande ou até mesmo um lobo-guará que era comum na região. Mas logo percebeu que o som estava muito próximo para ser ignorado. E então, em meio à escuridão, ele viu o que jamais imaginaria ver. Do outro lado do campo, a silhueta de uma criatura se destacou contra a luz fraca da lua. Era enorme, andando sobre duas patas, mas com o corpo curvado e coberto de pelos escuros. O rosto lembrava o de um lobo, com presas longas e olhos brilhantes fixados em João. Ele congelou por um instante, incapaz de processar o que via. O lobisomem avançou lentamente, como se estivesse caçando. Seus movimentos eram lentos, calculados, e seus olhos não deixavam o rapaz. João sabia que correr seria inútil, pois o terreno era aberto demais, e a criatura o alcançaria em segundos. Lembrando das histórias que ouvira dos mais velhos, ele puxou uma faca que carregava no cinto. Pelas histórias, lobisomens teriam medo de facas, já que, segundo os mais velhos, elas poderiam quebrar a maldição. Mas ele não tinha certeza se isso era verdade. Mas era o que ele tinha, então era tudo ou nada. Com as mãos tremendo, João se preparou para o que achava que seria sua última noite. O lobisomem chegou mais perto, seu rosnado agora alto o suficiente para reverberar dentro do peito de João. Quando a criatura parecia pronta para atacar, ele brandiu a faca, esperando que fosse o suficiente para afastar o monstro. O lobisomem hesitou por um momento, parando alguns metros à frente de João. Aquela breve pausa foi a oportunidade que ele precisava. Sem pensar duas vezes, João deu as costas e correu em direção à casa principal. Cada passo parecia interminável, e ele podia sentir a presença da criatura logo atrás, mas não ousou olhar para trás. Quando finalmente chegou à casa, trancou a porta com todas as forças, respirando pesado e ouvindo os rosnados da criatura do lado de fora. Por horas, João permaneceu ali, sentado no chão com a faca nas mãos, enquanto o lobisomem rondava, batendo nas janelas e nas paredes, tentando entrar. Mas, felizmente, as paredes da casa eram fortes o suficiente para resistir ao ataque. Ele podia ouvir o monstro arranhando as paredes, o som de garras tentando encontrar uma brecha, mas, por sorte, a casa resistia. Quando os primeiros raios de sol começaram a surgir no horizonte, o rosnado da criatura foi diminuindo, até que, finalmente, cessou. João, exausto e aterrorizado, não conseguiu dormir naquela noite. Ele sabia que havia sobrevivido por pura sorte, e aquela experiência o marcou profundamente.
Nunca mais andou à noite pela fazenda, e as histórias que antes achava que eram apenas mitos, agora pareciam mais reais do que nunca. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal e comente o que achou, pois isso me ajuda muito. Obrigado e boa noite. Meu nome é Miguel. E o que vou contar aconteceu em 1993, quando eu trabalhava como peão em uma fazenda no interior de São Paulo. Era um lugar tranquilo, cercado por vastas áreas de pasto e algumas regiões de mata fechada. Passávamos dias inteiros cuidando do gado, e à noite o silêncio predominava, apenas quebrado pelo canto distante dos grilos e, ocasionalmente, pelo uivo de algum lobo nas redondezas. Mas naquela noite, algo bem mais perigoso do que um animal selvagem espreitava. Era uma quarta-feira de agosto, e depois de um longo dia de trabalho, me preparei para descansar. A rotina na fazenda era dura, então aproveitava cada minuto de descanso. A noite estava mais fria do que o normal, e o vento uivava pelas frestas da janela. Não era incomum o clima mudar de repente por ali, mas algo no ar parecia diferente, mais pesado. Me encolhi embaixo das cobertas, tentando ignorar a sensação estranha que pairava no ambiente. Lá pelas 11 da noite, ouvi um barulho fora do comum. Era um grunhido rouco, seguido de algo pesado se movendo próximo ao celeiro. Levantei da cama e olhei pela janela, mas tudo parecia normal, exceto por uma sombra se movendo rápido entre as árvores. Resolvi deixar para lá, pensando que poderia ser algum animal de grande porte, como um javali, ou até mesmo o vento agitando as folhas. Voltei para a cama, mas o sono não vinha. Minutos depois, outro som cortou a escuridão, dessa vez mais próximo. Era como um rosnado, profundo, quase humano, misturado com o som de garras arranhando madeira. Foi então que o medo tomou conta. Minha intuição me dizia que algo estava muito errado, e antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi os gritos dos cachorros da fazenda. Corri até a janela, e dessa vez vi claramente. Uma figura grande e peluda estava atacando os cães, algo que eu nunca tinha visto antes. Suas patas eram enormes, suas garras afiadas, e os olhos brilhavam como se refletissem o fogo do inferno. Era um lobisomem. Eu sabia das lendas que os antigos contavam, mas nunca acreditei de verdade. Naquela noite, porém, as histórias se tornaram reais diante dos meus olhos. Eu não sabia o que fazer, ficar ou fugir. Minhas pernas tremiam, o coração disparado, e a adrenalina corria no meu corpo como uma tempestade. Sabendo que o lobisomem estava perto demais, corri até o armário e peguei uma faca. Sempre ouvi dizer que lobisomens têm medo de facas, pois elas eram capazes de quebrar a maldição. Não era muita coisa contra uma fera daquelas, mas naquele momento me agarrei à esperança de que a lenda fosse verdadeira. Escutei passos pesados no chão de terra batida lá fora, vindo em direção à minha casa. Tranquei as portas e apaguei as luzes, tentando me esconder no canto mais escuro do quarto. O barulho das garras arranhando a madeira da porta ecoava pelo lugar enquanto eu segurava a faca com as mãos tremendo. O lobisomem estava tentando entrar. Foram minutos que pareceram horas. Eu podia ouvir a respiração pesada da criatura, o rosnado que soava como uma ameaça constante. A cada batida, a porta estremecia, mas, felizmente, era resistente o suficiente para não ceder. Eu esperava que ela aguentasse e, por sorte, aguentou. Depois de algum tempo, talvez percebendo que não conseguiria entrar, a criatura se afastou, mas os uivos ainda ecoavam ao longe. Fiquei ali, imóvel, por horas, até o primeiro raio de sol surgir no horizonte. Foi só então que eu tive coragem de me levantar e abrir a porta, com a faca ainda firme nas mãos. Do lado de fora,
vi as marcas das garras na madeira e mais adiante, no pasto, alguns dos cães da fazenda estavam mortos. O lobisomem tinha ido embora, mas deixou para trás o rastro de destruição. Naquela manhã, eu estava vivo, mas sabia que nunca mais esqueceria o que vi. As histórias que eu achava serem apenas lendas ganharam vida naquela noite. Sobreviver a um encontro com um lobisomem não era algo que eu esperava passar na vida, mas, de alguma forma, saí inteiro daquela experiência. Desde então, nunca mais andei pelas redondezas da fazenda sozinho, especialmente nas noites de lua cheia. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o like, inscreva-se no canal, comente o que achou, pois isso me ajuda muito. Obrigado, boa noite. E lembre-se, há mais coisas entre o céu e a terra do que podemos imaginar.